aula, o primeiro momento, a primeira interação do dia no nosso espaço do saber. Hoje, antes de entrarmos no assunto que vai ser sobre psicologia, iremos tratar sobre conteúdo cognitivo e o processo cognitivo, mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero falar sobre 2 cursos que eu estou oferecendo. O primeiro curso que eu vou falar é sobre a oratória e a retórica na perspectiva neurolinguística. Este curso é extraordinário, porque ele oferece algumas questões muito relevantes para o poder da comunicação, que é você compreender o que realmente é a comunicação no seu aspecto neuropsíquico e no seu aspecto linguístico e no seu aspecto até semântico e também verbal. Portanto, é algo extraordinário para te conceder uma condição de você desenvolver uma comunicação ainda mais eficiente, conseguindo assim se tornar um orador e desenvolver uma oratória bastante convincente. Agora, nós também temos um outro curso além deste, que é o curso de hermenêutica filosófica. O curso de hermenêutica filosófica é uma possibilidade de transitar entre o pensamento dos principais pensadores que construíram a hermenêutica, a interpretação do pensamento, a interpretação do ser, a partir do Schleiermacher, Wilhelm Tilden, Heidegger, Hegel, Merleau-Ponty, depois irmos para os contemporâneos, Hans Gadamer, Paul Ricoeur, e fazemos ainda um envolvimento de outros pensadores que são propostos por Hans Gadamer e Paul Ricoeur. Este curso de hermenêutica filosófica é imperdível também. Para fazer esses cursos, para ter mentoria acadêmica, o apoio acadêmico, o suporte acadêmico comigo, o número para você entrar em contato comigo de WhatsApp está aí na tela e eu aguardo a sua comunicação, o seu contato. Vamos então falar sobre conteúdo cognitivo e processamento cognitivo. Conteúdo cognitivo e processamento cognitivo. Primeiramente, se deve fazer uma distinção, certo? Entre o tratamento de um conteúdo que é cognitivo e os processos cognitivos. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Existem algumas subcategorias, tá? De orientação ao processo. E também existem algumas subcategorias de orientação ao conteúdo. Nessas intervenções cognitivas, existem, então, algumas possibilidades. Então, o objetivo do processo cognitivo é justamente trazer a você o desenvolvimento da sua abordagem e do seu conhecimento e do desenvolvimento intelectual. A teoria cognitiva, certo? Ela apresenta então a ideia de construtos, ou seja, de construção que é interrelacionada para explicar a natureza do processamento e do conteúdo cognitivo disfuncional nas várias condições psicopatológicas. O princípio da especificidade, tá? De um conteúdo cognitivo, certo? Ele vamos dizer assim, que ele prognostica o conteúdo cognitivo de uma forma específica nos seus vários transtornos, tá? Por exemplo, a desesperança é um conteúdo cognitivo e ele também se torna um transtorno. É uma visão negativa do futuro e ela sim está teoricamente, de uma forma teórica, envolvida no contexto da depressão, que também é um transtorno cognitivo. Então, temas de ameaça estão muito relacionados com ansiedade, certo? E conceitos até de maus tratos ou até de abusos por outros
que estão relacionados a transtornos do controle da raiva. Neles, inclusive, nós vamos ver surgir nenhum tipo de expressividade que foi postulado para os vários tipos de erros de processamento cognitivo, com a possível exceção de uma ligação, inclusive, entre pensamento dicotômico e transtorno da personalidade, o denominado borderline, certo? Uma característica distintiva, então, da terapia cognitiva é a correção de distorções cognitivas específicas nas várias formas de psicopatologia. Evidentemente, pacientes que possuem transtornos até psicóticos, eles sofrem de muitas distorções cognitivas clássicas, e que inclusive essas distorções cognitivas clássicas, elas têm sido alvo, né, de uma total atenção e um foco da terapia cognitiva por mais de 30 anos, com a proposta e a tese defendida por Aaron Beck, que é vamos dizer assim, o mentor, o criador da teoria cognitiva. Encontramos, inclusive, relatos, tá, de pacientes que são, vamos assim, repletos de exemplos dentro dessa questão. Por exemplo, a relação, a personalização, por exemplo, que fornece a descrição, nós podemos ver que tem algumas questões que são muito pertinentes a processo cognitivo que está com uma defasagem, que está com déficit. Então, o terapeuta cognitivo irá trabalhar com o paciente que possui a psicose, focalizando em mudar tanto o processamento cognitivo que está desordenado, quanto o conteúdo, certo, cognitivo mal adaptativo. E esse tratamento das distorções específicas nesse processamento cognitivo, ele também será importante até para compreender a personalização, a inferência arbitrária, o pensamento dicotômico e a abstração seletiva. Então, se torna importante quando o tratamento do conteúdo cognitivo mal adaptativo, para até dar um exemplo, nós podemos considerar até um caso aqui, em que uma pessoa acreditava que várias pessoas vinham espionando ela por vários anos. Então, os erros de processamento dessa pessoa estavam personalizados. Então, tinha que ser envolvido uma relação que essa pessoa possuía já de crenças paranoicas com erros de processamento. E aí, esse processamento, essa ação de correção é desenvolvida e proposta pela teoria do cognitivo através do processo cognitivo. Então, nós temos que ver que o processo cognitivo se trata de uma reformulação e de uma readaptação, certo? Que é concedida e é trabalhada e proposta dentro da terapia desenvolvida com o paciente que se encontra com esse quadro. Na terapia cognitiva também, o contexto interpessoal do transtorno psiquiátrico, ele recebe uma cuidadosa atenção. Por exemplo, interações familiares, falhas que são muitas vezes frequentes dentro da estresse para pacientes com esquizofrenia. Elas estão muito bem, às vezes, documentadas com interações familiares, tá? Que estão envolvidas dentro da geração do estresse. Então, o estresse está envolvido, assim, na ativação de sintomas conhecidos como sintomas esquizofrênicos. Pacientes esquizofrênicos, eles experimentam reações de estresse maiores por diversas razões, incluindo, inclusive, a tendência a subestimar os recursos internos e que são denominados a minimização.
tá? Empregando inclusive a técnica cognitiva de atribuição de tarefa gradual que Allen e Bass usaram. Comunicações, inclusive, que são de baixas expectativas e práticas graduais, de uma abordagem que impõe exigências mínimas aos recursos cognitivos. Então, os assistentes sociais explicitamente simpatizaram e simpatizam e propõem com os pacientes que normalizam as suas experiências estressantes. Programas, inclusive, individualizados desta prática gradual foram planejados para facilitar o sucesso em cada passo dentro da abordagem de situações-problema. Os pacientes melhoraram, em medidas até de comportamento, de luta e fuga, os sintomas positivos. Tá? As limitações, então, que nós vemos surgirem, elas muitas vezes são portadoras de bases múltiplas e que vão faltar dentro de um acompanhamento que é proposto através de uma estrutura de suscetibilidade ao estresse mal formulado e a uma atenção proposta de um processo terapêutico até para confirmar que os resultados estão especificamente atribuídos a uma determinada terapia. É interessante nós observarmos corretamente que a importância de tratar os relacionamentos interpessoais disfuncionais, até entre alguns pacientes, propõe uma observância em que ocorra um acompanhamento de uma articulação denominada de contínuo, que é a articulação entre crenças culturalmente aceitáveis e crenças delirantes que servem de uma função desestigmatizadora. Tá? Então, a psicopatologia ela pode ser adicionalmente normalizada, demonstrando-se o papel do estresse no início determinado dos sintomas. Tá? Então, dentro dessa questão, nós vamos ver que existe toda uma intervenção, uma ação e até um processo de readaptação que é proposto pela teoria cognitiva. Um dos equívocos mais comuns em relação até à terapia cognitiva é que ela não se focaliza nas experiências e nas expressões emocionais, tá? Emocionais no tratamento clínico. Esse aí é um equívoco, porque ela é portadora de uma facilitação do entendimento da perspectiva fenomenológica do paciente que possui emoções distorcidas e mal adaptadas, e aí o terapeuta cognitivo, ele também vai trabalhar com esses casos, até porque ele vai ter todos os caminhos, os direcionamentos, o conteúdo, a teoria, o método para trabalhar com a disfunção emocional. Então, a estrutura interpessoal da terapia cognitiva ela exige algumas questões que são específicas, como, por exemplo, o diálogo socrático, não é? O racional normalizador, as experiências de testagem da crença, a reatribuição. Então, dentro desse comportamento, a terapia cognitiva se torna extremamente importante para o sucesso da terapia cognitiva a esquizofrenia. Então, não existe uma técnica cognitiva fora do contexto do relacionamento cooperativo. Dentro, inclusive, até da terapia cognitiva, acontece as estratégias usadas na terapia que são desenvolvidas e implementadas de uma forma conjunta. Então, o relacionamento interpessoal na terapia cognitiva se torna naturalmente bastante estruturado. Os fatores até que são discutidos, abordados, combinados, vão incluir inclusive expectativas para a própria terapia em uma agenda para cada sessão, que a natureza dos problemas do paciente e os seus objetivos para o tratamento serão propostos a partir de uma discussão, certo? De uma concordância sobre motivos que são específicos para as várias técnicas usadas durante a terapia. Além, inclusive, claro, do desenvolvimento de técnicas para testar as crenças, tá?
E a terapia cognitiva de transtornos psicóticos vai focalizar-se na luta do paciente até para aceitar a sua condição, certo? E o paciente vai alcançar com isso um foco maior sobre o relacionamento interpessoal de um paciente e de muitos outros transtornos. Então, em um estudo até anterior de um paciente com uma determinada defasagem emocional, a terapia propõe técnicas que venham ser técnicas de identificação do interrelacionamento deste paciente em estados de estresse extremo, emoções e sintomas de até crenças delirantes, para poder focar e observar e detectar o que precisa ser readaptado e quais são os processos desadaptativos que precisam ser adaptados e readaptação que precisa ser desenvolvida no paciente para ele voltar a ter um processamento cognitivo que venha ser eficaz. Então, o que até venha normalizar o seu processamento cognitivo. Então, nós vemos com isso que a terapia cognitiva possui uma grande contribuição dentro do processo cognitivo e dentro do processo de adaptação e readaptação do paciente, tá? Inclusive, na prática padrão da terapia cognitiva, os terapeutas cognitivos, eles não excluem de forma alguma as pessoas significativas das sessões de terapia quando existem conflitos interpessoais que estão relacionados com queixas de um paciente. E o uso da estratégia cognitiva interpessoal nesse trabalho é justamente relacionado ao estudo sobre emoção expressada, tá? Visto até inclusive que algumas crenças ocorrem entre um contexto interpessoal e o terapeuta cognitivo. Assim, ele vai aportar fatores interpessoais no tratamento que irá prescrever para este paciente como que é desenvolvido esse processo e o que precisa ser que o paciente faça para voltar ao seu estado de normalidade. Então, você viu, nesse momento, com essa aula, com esse momento de exposição, a importância